A Sandra falou sobre microambiente tumoral de uma forma geral e, como vocês viram, na verdade a gente está falando de vários tipos celulares que fazem parte do tumor primário ou mesmo dos tumores secundários metastáticos. E, sem dúvida alguma, se a gente for tentar atribuir uma hierarquia a essas células que fazem parte do microambiente tumoral, hoje em dia a gente vai acabar esbarrando numa dificuldade de dizer, olha, qual é a célula mais importante? É o macrófago, o neutrófilo? Mas, independente de hierarquia, sem dúvida alguma, as células endoteliais são consideradas uma das principais. Por quê? Porque as células endoteliais são o cerne do fenômeno que a gente conhece como angiogênese. Então, a angiogênese ela é quase indissociável de célula endotelial. A gente vai entender isso ao longo dessa aula que eu vou apresentar para vocês. E aí eu coloquei alguns passos. Claro que a gente vai falar de uma forma bem simples, eu diria que é o básico da angiogênese, tá? E nesse básico da angiogênese, eu vou abordar esses tópicos aí ao longo dos próximos minutos. A definição da angiogênese, o papel, os passos da angiogênese, alguns dos fatores de crescimento envolvidos nesse processo, como que a angiogênese se contextualiza dentro do câncer e como que esse fenômeno possibilitou o desenvolvimento de terapias especificamente dirigidas contra não exatamente as células endoteliais, mas contra esse fenômeno, de uma forma geral. Então, voltando para a figura que a Sandra apresentou, da revisão do Hannah e Weinberg, e, na verdade, ele está aí como 2011, mas essa, que consta também da revisão de 2011, mas esse é o cartão original de 2000. Como a Sandra falou, a indução da angiogênese, já na primeira revisão de Hannah e Weinberg, já foi considerada um dos hallmarks do câncer. Então, quer dizer, a capacidade de induzir angiogênese já foi inicialmente demonstrada como uma das marcas, ou um dos principais fenômenos associados ao câncer. Como é que a gente define angiogênese em si, ou neovascularização? Então, na verdade, se a gente quiser fazer uma definição simples, a gente pode definir da seguinte forma. A angiogênese é um processo no qual novos vasos sanguíneos se formam, permitindo, então, a entrega de oxigênio e nutrientes para tecidos. E quando a gente fala de um tumor, na realidade, como vocês viram pela aula da Sandra, a gente está falando, na verdade, de um tecido, de fato, um tecido complexo. A diferença é que esse tecido ele é basicamente governado por células tumorais, mas ele não deixa de ser um tecido altamente complexo, com mais de um tipo celular. E o seu crescimento acaba demandando esse suprimento de oxigênio e de nutrientes, e por isso há esse estímulo para a formação de novos vasos. Existe uma importante distinção que a gente tem que fazer aí, que é diferenciar angiogênese e vasculogênese. Então, o termo vasculogênese, em geral, ele é aplicado para o processo de formação de vasos sanguíneos, por exemplo, durante a fase embrionária, em que você vai ter a formação de novo dos vasos, ou seja, os vasos serão formados a partir de estruturas ou de células ainda que não são células endoteliais, o que não é o caso da angiogênese. Como a gente vai ver ao longo da aula, a angiogênese ela é basicamente uma mobilização de células endoteliais a partir de vasos pré-existentes. Então, uma outra coisa importante que a gente precisa falar ao longo da aula é que angiogênese não é um termo que é aplicado somente para neoplasia maligna. A gente tem aqui o microfone aberto, gente. Quem puder, dá uma olhada aí, só para eventualmente não ficar o som aqui no background, tá? Bom, então, na realidade, quando a gente fala da angiogênese, a gente deve aplicar também um contexto fisiológico a esse fenômeno. Então, existem alguns exemplos que a gente pode citar. Então, por exemplo, durante o próprio crescimento e desenvolvimento
que não é vasculogênese, mas se a gente tem formação de vasos a partir de vasos pré-existentes, ele é definido como angiogênese. O fenômeno de cicatrização, a gente tem a formação de vasos, ou a cooptação, né, de células endoteliais para formar novos vasos, e isso seria um contexto fisiológico. Circulações colaterais durante o processo isquêmico. Então, vejam bem, esses dois últimos, na verdade, óbvio que eles estão associados a, eu diria, processos patológicos, mas eles ocorrem como uma resposta normal. Então, a formação de vasos durante a cicatrização e a formação de novos vasos, de ramos colaterais, durante o processo isquêmico, são fenômenos que estão num contexto fisiológico e necessário. A gente precisa da formação desses vasos para que você possa ter exatamente a função inicial que foi apontada ali, que é a entrega de oxigênio e nutrientes para um tecido que comece a sentir uma redução no suprimento dessas duas classes, vamos dizer assim, de elementos que são importantes para a manutenção do tecido. Por outro lado, a gente tem a angiogênese no contexto patológico e a gente também pode apontar aí um exemplo bastante importante que não é exatamente a angiogênese no câncer. Por exemplo, a retinopatia diabética, ela não só um exemplo importante em que você tem excesso de vascularização na retina, mas também é utilizado em uma série de modelos de angiogênese em que não necessariamente você precisa lançar mão de tumores enxertados ou tumores espontâneos ou manipulados geneticamente no modelo animal. Então, você pode induzir angiogênese excessiva na retina na situação diabética. E, obviamente, o que interessa para a gente é o papel da angiogênese no câncer. E, como eu falei anteriormente, como você geralmente associa a progressão tumoral a crescimento e a multiplicação celular, especialmente das células tumorais, mas também incorporação de outros tipos celulares do hospedeiro, de qualquer forma, a gente vai precisar aumentar o suporte e o suprimento de oxigênio e nutrientes para esse novo tecido que está crescendo em uma determinada área do organismo. Bom, Robson, pode falar, Alice. Essa angiogênese excessiva na diabetes é para tentar evitar a cegueira? Então, eu não sou expert nisso especificamente, tá? Mas o que gera especificamente essa resposta, isso deve ter bastante coisa na literatura. Na verdade, o que acontece é que a cegueira ela é uma das consequências dessa angiogênese excessiva. E não, na verdade, tentando reverter. Então, o que exatamente dispara esse fenômeno na diabetes, só procurando. Eu teria que dar uma olhada aí para poder te dar um feedback. Tá? Isso deve ter uma coisa muito bem estabelecida. Tá? Mas, certamente, isso é um problema. Isso não é uma solução. Essa angiogênese, embora ela seja disparada, obviamente, como uma resposta inicial, provavelmente tentando reparar algo, mas ela não repara, ela é o problema. Tá? Eu dou uma olhada depois em alguma revisão e, de repente, eu compartilho contigo isso. Tá? Alguma coisa simples assim que responda isso para a gente. Tá. Bom, para a gente poder falar de formação de novos vasos, é importante a gente olhar a estrutura dos vasos. E essa figura aqui, ela mostra de uma forma simplificada para a gente como é que seria os vasos, principalmente aqueles vasos de menor calibre, que são os que a gente vai evidenciar a formação na angiogênese. Então, os capilares estão mostrados aqui na parte mais superior do cartoon. Então, a gente vai ver aqui as células endoteliais, estão aqui na parte interna. Os pericitos, que são células que dão suporte a essa estrutura. Então, a gente vai perceber que as células endoteliais elas formam um tubo e elas fazem a parede interna do vaso. Isso é importante para a gente acompanhar depois o processo de angiogênese.
Arteríolas e vênulas, que seriam vasos, diria assim, 1 grau acima no calibre, quando a gente pensa em relação ao calibre, a gente vê que já tem um grau de complexidade maior. Então, a gente tem as células endoteliais, então, ó, células endoteliais aqui em vermelho, tá? De novo, a parte interna que a gente chama de luz do vaso, e a gente vai ter também agora outras células de suporte na parte externa desse vaso, que são formadas principalmente pelas células musculares lisas. E nesse caso aqui, a gente já começa a ter também uma evidência maior de deposição de matriz extracelular entre as células endoteliais e essa camada de células musculares lisas. Então, vamos guardar isso aqui, principalmente a estrutura dos capilares, para a gente poder analisar depois como é que é a formação dos vasos sanguíneos durante a angiogênese. Essa figura aqui, ela fala um pouco da vasculogênese e da angiogênese. Eu vou detalhar um pouco mais isso aqui à frente, tá? Mas talvez uma diferença importante, de novo, entre o que a gente chama de angiogênese e vasculogênese seja especificamente isso aqui. Ó. A vasculogênese ela envolve o recrutamento de precursores do que virão a ser as células do vaso formado, e a angiogênese ela vai lançar a mão basicamente do recrutamento de células endoteliais. Então, na verdade, não necessariamente, embora possa haver, mas não necessariamente de precursores imaturos, mas principalmente de células já diferenciadas. Bom, essa figura, ela mostra para a gente, eu diria que, o que seria o resumo do que é o processo angiogênico. Então, o que é exatamente a angiogênese? A angiogênese, na verdade, você vai ter um sinal, um estímulo que vai ser sentido por células endoteliais que fazem parte do vaso já formado, e essas células, elas tenderão a migrar na direção de um outro vaso, fazendo então essa vascularização. Então, na verdade, o que acontece? No processo angiogênico, de uma forma geral, o que a gente vai ter células que se apresentavam num estado quiescente, elas passam a exibir um comportamento diferente, como se fosse um comportamento ativado, e elas vão migrar em direção a um chamado centro angiogênico, que eu vou mostrar em seguida. Se isso ocorre simultaneamente entre diferentes vasos, em algum momento eles vão se encontrar e vão permitir, então, o que a gente chama de recanalização e a formação de um novo leito vascular. Então, vocês podem ver que aqui na figura, na verdade, se a gente tivesse isso aqui duplicado aqui em cima, a gente teria células migrando para um local e, eventualmente, se encontrando e formando uma rede vascular nova, permitindo, então, a passagem do sangue nesse local e restabelecendo ou aumentando o fluxo de sangue numa determinada área de tecido que, a gente vai falar em seguida, estaria exercendo um efeito pró-angiogênico. Então, olhando de uma forma melhor aquilo que eu falei na figura anterior, é exatamente o que eu comentei. Se pudéssemos ver, então, quem seria o que a gente chama de centro angiogênico, a gente perceberia que vasos diferentes vão responder a esse estímulo do centro angiogênico. Você vai ter, entre aspas, ativação. Bom, não sei nem se é entre aspas necessariamente, você não precisa das aspas, mas, de fato, uma resposta dessas células que se encontravam no estado quiescente, e essas células migrarão e responderão ao centro angiogênico para finalmente poder formar uma nova canalização. Então, quer dizer, essa figura aqui ela é ótima nesse sentido que a gente consegue ver de uma forma melhor o que ali estava mais simplificado.
Então, uma coisa que vocês vão perceber é que as células endoteliais que estão sofrendo esse estímulo e essa tendência a seguir em direção ao centro angiogênico, elas mudam o seu fenótipo e elas passam a adquirir características distintas que a gente vai ver mais à frente. Essa região, a princípio, ela não apresenta a estabilização pelos pericitos. Então, a gente vai ter a migração inicial das células endoteliais na direção do centro angiogênico. E, finalmente, a gente vai ter a formação do vaso e a estabilização dessa estrutura, por último, pelos pericitos que vão fazer o envoltório dos vasos. Bom, falando de uma forma um pouco mais detalhada, como é que a gente poderia definir passos para isso aqui? A gente poderia definir passos dessa forma aqui. Ó. A primeira resposta, talvez, que seja evidenciada quando os vasos sanguíneos já existentes eles passam a sentir o centro angiogênico, o estímulo do centro angiogênico, é a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Em seguida, para que a gente comece a ter esse fenômeno, a gente precisa ter rompimento, degradação da membrana basal, e a membrana basal e a... Fazendo aqui, ó. Ó, eu vou te dar um... Aqui, ó. Carninha que a gente tá fazendo. Pronto, gente, silenciei aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aberto. Não. Então, o rompimento da membrana basal, isso aí tem um envolvimento de metaloproteases, de matriz, as MMPs. Então, isso é fundamental para que esse fenômeno aqui comece a ocorrer. Quer dizer, na verdade, o que acontece? As células endoteliais aqui que foram ativadas, elas passam a migrar em direção ao chamado centro angiogênico, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, não só a gente vai ter a migração das células endoteliais, como a gente vai ter também a proliferação dessas células. Porque se vocês repararem bem, o que acontece? Se você tem as células saindo dessa área aqui e indo na direção do centro angiogênico, a gente vai admitir que é aqui no meio, que é quem está chamando essas células, ativando e chamando, a gente não basta ativar essas células, a gente precisa gerar novas células para que a gente tenha a formação desse novo vaso. Então, na realidade, a gente vai definir aqui dois tipos, subtipos, né, celulares importantes, que são a frente de migração, que são as tip cells, e quem fica mais atrás dessas frentes de migração, que são as chamadas stalk cells, que são as células, então, que vão apresentar essa capacidade mais proliferativa. Então, na verdade, o que acontece? Dentro dessa área do vaso, que responde ao estímulo dessa área pró-angiogênica, a gente acaba definindo dois tipos principais de células endoteliais ativadas. Aquelas que migram em direção ao centro angiogênico e aquelas que proliferam, formando, então, esse capilar na direção da área pró-angiogênica. Então, com isso, a gente vai ter esse remodelamento, né, que é essa formação do vaso na direção, né, essa protrusão na direção da área angiogênica. E quando isso finaliza, né, quando isso é finalizado, a gente vai ter, então, o recrutamento das estruturas que dão suporte ao vaso, e que aí a gente, dependendo, né, do calibre, pericitos, células musculares lisas, supressão do processo de migração e proliferação e deposição de membrana basal. Então, quer dizer, na realidade, todos esses passos aí definem desde você gerar o estímulo, você fazer o estímulo para a célula endotelial no vaso quiescente, você ativa, você promove migração, promove proliferação, você remodela, você forma um novo vaso. Ok? Quem define isso? Então, na verdade, hoje,
a gente acredita que, na realidade, existe um balanço entre os fatores que são promotores e os fatores que são inibidores da angiogênese. E, na realidade, a gente teria esse equilíbrio em toda a área vascularizada. A gente teria um equilíbrio entre aqueles fatores que promovem e aqueles fatores que reduzem o estímulo à vascularização. O que acontece em determinados locais? A gente tem a quebra desse equilíbrio. E a quebra do equilíbrio, obviamente, ela pode proporcionar uma redução da rede vascular ou um aumento da rede vascular. Acho que é dispensável enfatizar que no câncer, o que a gente vai observar, obviamente, é que a massa tumoral se torna uma área em que esses fatores que aumentam a vascularização, eles passam a suplantar o efeito dos fatores que coíbem essa vascularização. Obviamente, se a gente olhar aqui, a gente tem uma série de fatores. Citocinas, fatores de crescimento diferentes, envolvimento de determinados fatores transcricionais, enfim, moléculas que não necessariamente são produzidas pelas células tumorais, a gente vai ver isso mais à frente. E, de forma análoga, a gente também tem isso como inibidores. Componentes de matriz também. Então, a gente vai ter um fino balanço entre uma série de substâncias que podem aumentar ou reduzir a vascularização. Quando a quebra desse equilíbrio, a gente tende a balança para um dos dois lados, redução ou aumento. No caso, a gente vai falar basicamente de... A gente hoje sabe, apesar da lista, daquela lista enorme, porque vejam bem, a lista tem um monte de coisa. Claro que a gente vai ter determinadas situações que você pode ter um predomínio de uma substância de uma forma anormal, você pode ter um equilíbrio somatório de diferentes substâncias, mas de uma forma geral, quando a gente fala em angiogênese, é praticamente impossível a gente falar de angiogênese sem chamar a atenção de 3 elementos principais, ou 3 componentes principais, talvez seja melhor falar dessa forma. Oxigênio, o fator de transcricional, que é o fator induzido por hipóxia, RIF, e VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular. Então, na verdade, é praticamente impossível a gente falar de angiogênese sem em algum momento comentar um dos 3. Por quê? O oxigênio, ele vai ser o grande sensor que vai, na verdade, acender o sinal verde para a geração de um foco pró-angiogênico. Então, na verdade, essa área pró-angiogênica, ela começa com uma alteração nos níveis de oxigênio. Como é que o oxigênio vai transmitir isso para as células? Através do fator induzido por hipóxia, fator transcricional, que, obviamente, hoje a gente sabe que o oxigênio não é um único sensor, mas ele é classicamente descrito como um dos principais fatores que modulam a ativação desse fator transcricional. Como é que a célula, ao ter o RIF estabilizado e posteriormente funcional, promove a produção de fatores que serão o cerne dessa área pró-angiogênica, através da secreção de VEGF, por exemplo, mas um dos principais. Então, quer dizer, queda de oxigênio, estabilização e aumento da atividade transcricional do RIF, secreção de VEGF. O VEGF será o fator principal, centenas de trabalhos que vocês procurarem, não é exclusivo, outros fatores terão também, mas o VEGF é apontado como principal, que será o fator que vai conseguir retirar essas células endoteliais do seu estado quiescente. Como? Através de receptores específicos. Então, na realidade, quando a gente fala da molécula VEGF, obviamente a gente tem que falar
da classe de receptores para essa molécula. E, obviamente, que a gente está falando de VEGF, mas VEGF hoje não é uma única molécula. Existem diferentes processamentos que o VEGF pode sofrer, que pode gerar formas diferentes dessa molécula. VEGF A, B, C, D, por aí vai. E como que o VEGF causa uma resposta específica no seu alvo? Através de receptores. E a gente hoje define, na verdade, 3 classes principais de VEGF-R e o NRP1, NRP2 são as neuropilinas. Então, na verdade, o que vai definir a resposta específica, o balanço do que o VEGF vai fazer, vai depender de quem do alvo, o que ele expressa. Então, como essa figura aqui apresenta para a gente tem diferentes formas de gerar uma secreção aumentada, né, do VEGF. Então, a hipóxia, obviamente, é talvez o principal, mas tem outros, muitos outros. Isso pode estar associado também a alterações genéticas, associadas, obviamente, à progressão tumoral. Então, a gente tem muitos oncogenes que podem levar à produção de VEGF independente dos níveis de oxigênio naquele tecido. E, obviamente, isso pode acabar gerando um loop, né? Porque você aumenta a proliferação celular, você pode aumentar a hipóxia, enfim, tudo bem interligado. E os receptores que vão responder a isso. Bom, como é que esses receptores, que tipo de resposta esses receptores vão promover? Basicamente, as respostas que a gente comentou há pouco. Proliferação, aumento da permeabilidade vascular, migração, aumento da sobrevivência. Ou seja, a gente pode ter diferentes respostas. Mas vejam bem, hoje já sabe que esses receptores de VEGF, eles não são exclusivos de células endoteliais. A gente tem outros tipos celulares que também expressam esses receptores e eles vão estar envolvidos com muito mais do que simplesmente gerar uma resposta na célula endotelial. Por exemplo, a própria formação de novos vasos linfáticos, células tumorais podem expressar esses receptores e isso pode estar envolvido em diferentes respostas pró-tumorais, outros tipos celulares, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Bom, falando nisso, a gente já pode olhar aí que outras células poderiam ter a resposta VEGF mediada por receptor. Então, tá aqui, ó. Obviamente que a célula principal para essa aula é a célula endotelial. Então, proliferação, sobrevivência, o próprio estímulo ao sprouting, né, que é essa migração na direção do centro angiogênico, aumento da permeabilidade, que é até interessante, na verdade, o VEGF, quando foi descrito originalmente nos anos 70, o nome original dele era o fator de permeabilidade vascular, porque ele é um potente indutor de aumento da permeabilidade vascular por alterar a morfologia das células endoteliais. Mas ele vai fazer um monte de coisa aqui, ó. Ele vai determinar quem vai ser a célula tipo, quem vai ser a célula stalker, enfim. Shift metabólico, se der tempo eu falo um pouco nisso, mas o mais provável é que eu remeta vocês para uma apresentação do YouTube, para vocês olharem depois, do cara que tem trabalhado muito nessa área, e que é um gênio da angiogênese. E outras células podem responder também ao VEGF. Células tumorais, como eu falei para vocês há pouco. Então, existem vários trabalhos mostrando que as células tumorais podem responder ao VEGF com aumento da sobrevivência, aumento da proliferação, migração via receptor de VEGF. As células que a gente comentou há pouco na aula da Sandra, derivadas da medula óssea, né, as células mieloides derivadas da medula óssea, que podem ser recrutadas para o microambiente tumoral. Então, parte desse recrutamento pode ser devido à resposta ao VEGF, os pericidos, que vão dar suporte ao vaso depois de formado, e precursores endoteliais também, que aí existem algumas teorias de que eles poderiam fazer parte também da angiogênese,
poderiam ser importantes de uma forma definitiva ou não, enfim. Isso aí depende da teoria que a gente envereda. Bom, isso tudo que eu falei para vocês, embora tenha um pouco de câncer em cada um dos pedaços, mas na realidade a gente pode especificar agora, afunilar um pouco e falar da angiogênese no câncer. Então, a angiogênese no câncer, na verdade, ela vai ter um papel importante na formação do tumor, porque ela vai suprir esse tumor com o oxigênio e nutriente necessário para essa massa se expandir. Embora não tenha uma função para o nosso organismo, pelo contrário, seja uma função deletéria, mas ele precisa do oxigênio. Então, ele vai gerar o processo angiogênico por si só. Então, a Sandra comentou do Judah Folkman. O Judah Folkman, ele formulou uma teoria nos anos 70, embora o trabalho citado aqui seja final da década de 90, mas a história do switch angiogênico é uma teoria dessa época, que diz exatamente a respeito do que eu comentei com vocês há pouco, da quebra desse balanço entre os fatores pró e os fatores anti-angiogênicos. Então, na verdade, a gente teria, ao longo da progressão tumoral, a gente teria uma quebra desse equilíbrio. E, obviamente, a gente teria um favorecimento dos fatores pró-angiogênicos, que predominariam sobre os fatores anti-angiogênicos. Isso induziria a formação de novos vasos e talvez o principal driver desse fenômeno fosse a hipóxia. E, obviamente, em conjunto com fatores de crescimento que decorrem da sinalização causada pela hipóxia. Então, deixa eu lembrar por que eu botei essa figura. Bom, a priori, quando eu dei essa aula anteriormente, a gente não teria aula da Sandra, mas essa figura é uma figura óbvia, né? Para a gente, acabou de ver a aula de microambiente tumoral. Hoje, a visão heterotípica de que os tumores são tecidos complexos, ela é muito bem estabelecida. Então, a visão reducionista de que a massa tumoral seria formada por células tumorais e, eventualmente, por células que migrariam para ali sem um papel específico, foi substituída ao longo de décadas por uma visão que tem hoje uma clareza enorme de que o tumor é um tecido complexo formado por células tumorais e por uma variedade de células, incluindo células do sistema imune, fibroblastos, células endoteliais, pericitos, células adipócitos, etc, etc. Então, para a gente ter uma ideia de quantas células podem fazer parte do microambiente tumoral, tem uma ideia aqui, ó. Então, mastócitos, células derivadas da medula óssea, linfócitos, aí já especificando, né, os tipos de leucócitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células epiteliais normais, etc, etc, etc. E, como a Sandra falou anteriormente, na verdade, não é só uma questão de ter ou não ter essas células. A proporção e o fenótipo dessas células na massa tumoral varia de acordo com o tipo de tumor, com a fase de crescimento do tumor. Então, na verdade, isso é dinâmico. Ok? Por que eu incluí aquelas figuras? Para a gente entender que hoje, quando a gente pensa em angiogênese e a gente pensa na produção de fatores pró-angiogênicos, a gente tem que pensar quem produz esses fatores. Porque, na verdade, o que a gente vai ter que pensar é o seguinte, quando a gente olha essa figura aqui, isso é o centro angiogênico. Quem é o centro angiogênico na angiogênese tumoral? É o tumor. Mas quem produz as substâncias que serão os drivers desse fenômeno? Várias células.
é um fenômeno extremamente complexo. Obviamente, isso vai variar de tumor para tumor, vai variar dentro de um mesmo tipo de tumor, vai variar ao longo da progressão. Então, por exemplo, se a gente for procurar lá trabalhos de câncer de mama e tentar ver quem é o driver da angiogênese, a gente vai encontrar dezenas, talvez centenas de trabalhos, atribuindo a diferentes tipos celulares a produção de fatores pró-angiogênicos, como, por exemplo, o VEGF. Então, existem trabalhos dos mais diferentes que, por exemplo, associam macrófagos ou monócitos, recrutamento de células imaturas, neutrófilos, fibroblastos associados ao tumor. Então, a gente vai ter uma variedade de células, dependendo do tipo de trabalho que a gente busque ou da revisão. E o que a gente vai perceber é que, na verdade, a produção desses fatores pró-angiogênicos que causam esse desequilíbrio, basta a gente procurar que a gente vai achar nos mais diversos trabalhos. Células diferentes como fonte de VEGF, ou como fonte de PDGF, ou como fonte das metaloproteases, ou de interleucina 8, etc, etc. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma definição exata. Mas o que acontece especificamente? Varia muito. Tipo de tumor, fase do tumor, subtipo do tumor. Ok? Mas, de uma forma geral, a gente vai conseguir mais ou menos definir forma genérica. Quer dizer, como é que é a forma genérica? Massa tumoral, produção de fatores angiogênicos. Então, vocês veem que isso aí é muito vago. Produção por quem? Está aqui saindo da massa tumoral, mas a gente acabou de ver que a massa tumoral, na verdade, é isso aqui. Ó. É uma mistura complexa de células. Essa produção desses fatores associado à hipóxia, ou talvez como um loop em relação à hipóxia, que a hipóxia pode estar exatamente promovendo essa resposta dos diferentes tipos celulares presentes no microambiente tumoral, vão gerar, então, o que a gente definiu anteriormente aí como centro angiogênico. E no centro angiogênico, o que vai acontecer? A gente vai ter o recrutamento das células que vão migrar na direção do centro angiogênico. Obviamente, isso aqui está de uma forma simplificada, mas a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Um vaso de um lado, um vaso do outro, o centro angiogênico e a união dos vasos permitindo, então, a recanalização nessa área que tinha níveis menores que o normal de oxigênio. Tá? Deixa eu ver se eu falo nessa aqui. Eu vou voltar para essa aqui depois, tá? Só para a gente não passar muito do tempo. Bom, tendo isso aqui em mente, ok, então a gente forma a angiogênese, legal. Bom, mas existem algumas características desses vasos sanguíneos que são formados no tumor. Então, uma característica bastante interessante é a seguinte: a gente pensa, olha, o tumor, então, ele produz substâncias para gerar essa neovascularização, né? Essas substâncias são produzidas por diferentes tipos celulares, pela própria célula tumoral ou por células do microambiente tumoral. Aí tem uma lista enorme: macrófago, neutrófilo, etc. Ok. Mas esses vasos são normais? E a resposta é não. A arquitetura morfológica desses vasos ela é caótica. E o sangue não flui naturalmente por esses vasos. Então, é uma característica bastante marcante da neovascularização tumoral é que os vasos não são exatamente funcionais. Eles têm uma baixa funcionalidade. Então, você mantém a hipóxia e a acidificação nessa área, embora você, obviamente, reduza. Em geral, massas tumorais maiores vão ter área de necrose, porque você não consegue necessariamente suprir essas áreas com os novos vasos formados. A permeabilidade vascular vai ser aumentada nessas áreas, porque, na verdade,
A união entre as células endoteliais ela não é perfeita e a gente vai ter, na verdade, a sinalização dos fatores pró-angiogênicos ela é intensa e marcante nesses locais. Então, é como se a gente tivesse um sinal para angiogênese excessivo. Então, como esse sinal angiogênico também aumenta a permeabilidade, a gente tende a ter uma permeabilidade vascular aumentada nessas áreas. Não tem vasos linfáticos funcionais na área do tumor e, no fundo, vários desses fenômenos aqui vão acabar contribuindo para a metástase, que é a disseminação das células tumorais. Então, a gente pode ver isso por micrografias. Olha a diferença. Isso aqui é por dentro do vaso, tá? De um vaso dito normal e de vasos formados dentro do tumor. Então, a gente percebe que as células endoteliais não formam um tapete perfeito na parte interna. Olha como é que é a rede vascular normal e uma rede vascular formada num tumor. Ela é excessiva. Então, isso aqui é que é responsável, aqui outra micrografia. Então, isso aqui é que acaba sendo responsável por essa formação de rede vascular caótica e mais permeável, mais permissiva, eventualmente a entrada de células tumorais dentro das próprias células, dentro dos próprios vasos e a possibilidade de disseminação. Bem, qual é o impacto disso na terapia? Bom, obviamente, com a teoria de Folkman, o que se levantou na hora, né, em consequência, vamos dizer assim, não simultaneamente, oi, Cris, notei, estou voltando aqui. Oi, gente, voltei. Eu nem percebi, viu? A história de fazer compartilhamento de tela, eu não consigo nem ver que eu caí. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Agora sim, né? Beleza, deixa eu ver aqui se a gravação parou ou não. Bom, acho que não. Vamos seguir. Não, a gravação tá a gravação indo. continua. Continua, então? Vai continuar tudo aí, todos os percalços. Vocês pegaram essa parte aqui? Sim. Ah, beleza. Então, o pesadelo aqui é falar pra caramba e ninguém tá te ouvindo, né? Você que já caiu há horas. Então, bom, falando da terapia, o que, na verdade, veio com a história
da caracterização da angiogênese e da teoria do Folkman do switch angiogênico. A teoria foi que, bem, se a angiogênese é importante para a progressão tumoral, vamos usar como alvo a angiogênese. Quer dizer, vejam bem, não é a célula endotelial, é a angiogênese, o fenômeno de angiogênese. Então, como é que a gente usa como alvo a angiogênese em si? A gente poderia usar como alvo um fator pró-angiogênico. A gente poderia, por exemplo, ter anticorpos contra o VEGF, e aí, né, poderia ser um anticorpo inteiro, ou poderia ser um fragmento do anticorpo. A gente poderia ter um scavenger do VEGF. Então, por exemplo, um receptor solúvel, aptâmeros, que poderiam se ligar ao VEGF e torná-lo inativo. Anticorpos contra o receptor de VEGF, ou 1 ou 2. Moléculas que interferissem na sinalização do receptor de VEGF. Então, na realidade, gente, essa teoria de que a angiogênese é crucial para a progressão tumoral, ela permitiu que a gente tivesse, então, 3 abordagens majoritárias aí. Seria contrapor o fator angiogênico. Eu estou usando o VEGF aqui como exemplo, mas não é exclusivo, tá? Se a gente pensar na verdade, se a gente pensar em terapias aprovadas pelo FDA, claro que o VEGF está no topo da lista. Bloquear o receptor ou bloquear a sinalização do receptor. Então, quer dizer, 3 grandes eixos para a gente conseguir mexer nisso. Qual o problema? O problema é que, quase que concomitantemente ao estabelecimento das teorias, começou a se observar a resistência a essas teorias, a essas terapias. Então, eu vou dar alguns exemplos de que mecanismos a gente poderia evidenciar para esses fenômenos de resistência. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Um único, mas que ilustra para a gente o tamanho do problema. Então, por exemplo, se eu uso um anticorpo contra o VEGF e o VEGF deixa de ser um fator relevante para a progressão daquele tumor, o que pode acontecer com aquele tumor que permanece, então, e na verdade até aumenta o estado hipóxico? Ele passa a produzir outro fator. Então, por exemplo, FGF, PIGF ou IL-8. Então, o fator ele passa a produzir um fator alternativo. Esse seria um mecanismo de resistência clássico. Então, quer dizer, obviamente, se eu estou usando um anticorpo contra o VEGF e o tumor passa a secretar outro fator pró-angiogênico diferente, não adianta nada mais aquele anticorpo anti-VEGF. Bom, uma outra forma de escape da terapia anti-angiogênica é você fazer outro tipo de vascularização. Então, na verdade, o que pode acontecer? O tumor pode não depender mais estritamente da angiogênese para a sua progressão. Então, quer dizer, você bloqueia a angiogênese e ele passa a fazer formação de novos vasos por outro mecanismo. Por exemplo, dessa coopção de vasos, mais ou menos um mecanismo de vasculogênese, ou se a gente olhar aqui na figura que eu passei direto, a gente poderia ter outros fenômenos diferentes da angiogênese tradicional do sprouting, em que você poderia ter um papel maior de células de progenitores endoteliais circulantes, ou você poderia ter células tumorais que fariam o chamado mimetismo vascular, elas passam a exibir um fenótipo similar ao das células endoteliais, fazendo um vaso sanguíneo com células tumorais. Você poderia ter o que eles chamam de divisão do vaso, então, que é uma teoria um pouco controversa, mas que alguns artigos vão mostrar isso. Você poderia ter a própria célula tronco tumoral se diferenciando para uma célula endotelial, enfim, e essa coopção vascular, que não necessariamente é o fenômeno de sprouting. Então, na verdade, aí como segundo mecanismo, é que a gente poderia não depender mais exclusivamente da
angiogênese e a gente cambiar para um outro tipo de vascularização. E aí, na verdade, o que eu mostrei naquela figura anterior inclui e outro tipo de vascularização, mas não necessariamente precisa ser outro tipo de vascularização. Por exemplo, se você tem as células com perfil tronco, células tumorais com perfil tronco, se diferenciando de células endoteliais, elas poderiam fazer esse mimetismo vascular e gerar novos vasos sem depender da célula endotelial. E talvez até sem depender do VEGF necessariamente. Então, cai por terra a terapia que está sendo utilizada. Um problema, vamos dizer assim, que não é necessariamente uma forma de contornar a angiogênese, mas um efeito rebote, vamos dizer assim, da angiogênese, e que eu comentei há pouco, é que se você bloqueia a angiogênese, na verdade, é óbvio que a primeira resposta que vai acontecer no tumor é que você vai aumentar a hipóxia. E ao aumentar a hipóxia, você pode aumentar a produção de substâncias que são derivadas dessa resposta à hipóxia. Por exemplo, via RIF. Tá? Qual é o problema desse fenômeno? O problema desse fenômeno é que isso pode acabar selecionando células mais resistentes e mais metastáticas. E com isso você pode acabar gerando uma seleção que posteriormente, depois que esse tumor, ou durante o próprio tratamento, ele vai, por exemplo, permitir maior formação de metástases em decorrência dessa seleção causada pela hipóxia, pelo próprio tratamento. Então, quer dizer, é um efeito maléfico do tratamento, que seria aumentar a possibilidade de seleção de células mais agressivas dentro do microambiente. Então, na verdade, isso aí entra num troço super complexo, que seria a regulação da metástase pela hipóxia. Então, na verdade, a própria hipóxia, ela seleciona células tumorais com maior capacidade metastática, ela pode per se alterar o componente não tumoral do microambiente tumoral e, com isso, modificar também a característica daquele tumor e de evolução daquele tumor. E, com isso, na verdade, isso seria um efeito deletério da própria terapia antiangiogênica. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma teoria que tem sido proposta nos últimos tempos que poderia contrapor esse fenômeno seria o que tem sido chamado na literatura de normalização vascular. Isso é bastante interessante, porque, na verdade, seria bem distinto da teoria antiangiogênica, porque o que o Folkman propôs originalmente foi isso aqui, ó, que está no painel A. Então, o que seria? Você destruiria os vasos, não permitiria a manutenção da angiogênese, ou você, na verdade, reduziria a formação desses vasos neoformados, e com isso o tumor sofreria starving, sofreria hipóxia e morreria. E aí a gente viu que o grande problema é que o tumor, sabiamente, tem vários mecanismos para fugir disso. Ou ele passa a fazer angiogênese com outros fatores, ou ele passa a fazer com outros mecanismos, outras formas de vascularização. E no reboque disso tudo, a gente tem uma modificação no microambiente tumoral e uma seleção de células tumorais mais agressivas e com potencial invasivo e metastático potencialmente maior. Bom, o que se propôs há menos tempo do que a teoria de Folkman? A proposta foi a seguinte: ao invés de tentar destruir os vasos, você normalizaria os vasos. Quer dizer, você faria com que esses vasos presentes no tumor, eles passassem a ter maior semelhança com uma vascularização normal e não uma vascularização caótica. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a perfusão no tumor seria melhorada. Então, você poderia aumentar o nível de oxigenação, mas também poderia aumentar o nível de entrada
de chegada de sangue nesse local e aumentando a eficiência da entrega de drogas para esse local. Você reduziria a hipóxia, então, com isso, você atenuaria essa seleção de células tumorais mais agressivas, com maior capacidade invasiva, metastática, e você poderia, de certa forma, controlar melhor o tumor. Então, na verdade, essa teoria, eu diria que ela vai muito ao encontro da ideia não de tentar destruir o tumor necessariamente, mas talvez conviver com o tumor, tornando esse tumor menos agressivo. Mas, obviamente, que dentro dessa seleção causada pela hipóxia, a seleção causada pela hipóxia, além de causar a seleção de células mais agressivas, mais metastáticas, invasivas, metastáticas, também causa a seleção de células mais resistentes às terapias convencionais, como químio e radioterapia. E isso seria atenuado nessa normalização vascular. Então, isso seria bem interessante do ponto de vista de tentar uma outra abordagem para tentar atacar o tumor e tentar, antes das abordagens convencionais, você tentar normalizar a vasculatura, permitindo, então, uma melhor resposta à rádio ou quimioterapia e, em contrapartida, menor seleção de células mais agressivas.